Boa tarde, estamos começando mais uma edição do programa Urban View, novo olhar sobre a cidade, um programa que é uma produção da Urban Systems. E a gente tem aqui como convidado hoje ao meu lado o publicitário Luiz Alberto César, gerente de novos negócios da Via Mais, que é uma empresa que atua em mídia para aeroportos em toda a América do Sul. Luiz Alberto, como vai? Tudo bem? Tudo bom, obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a tua presença aqui no Urban View. E o nosso olhar da semana, que é o tema sobre o qual a gente vai conversar com o Luiz Alberto, é o seguinte: mídia aeroportuária. O que muda nesse mercado com as concessões para iniciativa privada? A gente vai bater um papo aqui, entre outros assuntos, sobre como as concessões dos aeroportos à iniciativa privada está mudando o mercado de mídia aeroportuária. Como era esse mercado, como está hoje, como deve ser esse mercado daqui para frente com essa grande mudança, que é uma mudança fundamental. Segunda questão, como funciona a publicidade na geração de receita acessória em aeroportos? E também uma discussão entre esse modelo de gestão pública versus o modelo de gestão privada, né? Que diferenças que a gente tem com essa mudança desse modelo de gestão. E a Sandra Lanz está aqui ao meu lado. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Gilberto? Como vai? Tudo bom. E bom dia, boa tarde, boa noite a você que está com a gente em mais uma edição aqui do Urban View. Eu quero começar a minha participação convidando você para participar da nossa enquete do dia, que você volta lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A pergunta de hoje para você votar: você considera a publicidade em aeroportos eficiente? 3 opções para você. Sim, nos aeroportos os passageiros têm mais tempo e maior disponibilidade para as mensagens. Segunda opção, indiferente, é uma mídia como qualquer outra. Ou terceira opção, não, apenas aumentam a poluição visual. Eu aguardo a sua participação. Lá no finalzinho do programa a gente traz o resultado e o nosso entrevistado comenta com a gente. Muito bem, Sandra. Então participe aí da nossa enquete para a gente poder saber da sua opinião sobre a mídia aeroportuária, que é o tema que a gente vai conversar com o Luiz Alberto César. Aliás, falando em mídia aeroportuária, a gente pode dizer que essa mídia é uma mídia de altíssimo impacto e muito disputada pelas empresas anunciantes. Você pensa, você está lá no aeroporto, né? Você chega 1h30, 2 horas antes do voo, faz o seu check-in, sobe e fica lá andando pelo aquele aeroporto, não tem muito o que fazer, às vezes lê um livro, vai comer a preços extorsivos um cafezinho com pão de queijo, enquanto isso você está lá cheio de painéis, etc e tal, vendo esses painéis, você tem tempo, né? Você tem uma certa tranquilidade para ver essa publicidade. Então, e tem uma outra questão também, né, Sandra, que é o seguinte: o pessoal que circula pelo aeroporto, normalmente, apesar da grande entrada aí da classe C e D, das classes média-baixa, digamos assim, na viagem por avião no Brasil, ainda é predominantemente um público de alto poder aquisitivo. Só que agora a gente tem um fator novo aí, que são as privatizações dos aeroportos brasileiros. Então, o setor passou a trabalhar com concessões exclusivas de mídia aeroportuária. E com isso, a gente tem uma garantia de mais liberdade para criar e desenvolver projetos diferenciados no aeroporto. Então nós vamos começar a nossa entrevista com o Luiz Alberto César, gerente de novos negócios da Via Mais, que é uma das empresas responsáveis por essa publicidade, ou a empresa responsável, né? Acho que é a única, vocês têm exclusividade ou tem mais empresas no Brasil? Não, existem mais empresas hoje, mas a Via Mais detém uma participação de cerca de 64% do mercado. Então podemos dizer que é uma empresa líder nesse setor aqui no Sim. Brasil. Então, eu vou perguntar justamente para ele contar um pouquinho, uma breve história da Via Mais, quando é que começou, onde que fica, Perfeito. Como é que chegou a esse 64% de participação. Maravilha. A Via Mais começou em Curitiba, é uma empresa que iniciou suas operações no aeroporto Afonso Pena, principalmente com a rede interna de televisões do aeroporto Afonso Pena, e aos poucos, ainda dentro do modelo infraero, em que licitações são abertas para que empresas escolham áreas ao longo do aeroporto e preencham com publicidade. Nós fomos adquirindo alguns pontos em Curitiba. Em algum momento que vimos que Curitiba já não era mais suficiente, demos o primeiro passo para Guarulhos e para Congonhas. E de lá até aqui são 18 anos de história que tem mudado muito nos últimos 2, 3 anos, por motivo claro das privatizações brasileiras. O modelo de mídia no aeroporto público é muito diferente do modelo de mídia em aeroporto privado. E acho que esse tem sido o grande turning point aí da empresa, o momento atual que a gente está vivendo. Então, vamos justamente perguntar sobre essa questão, né? Eu queria que você fizesse para a gente um
panorama, assim, um panorama genérico, é do setor de mídia aeroportuária, né? Inclusive com essa questão de como as concessões do aeroportos, a iniciativa privada está mudando esse mercado de mídia. Como é que esse mercado era e como é que ele está ficando hoje, qual a tendência desse mercado? Perfeito. O motivo pelo qual a publicidade existe dentro do aeroporto é bastante simples. As pessoas estão ali ociosas, normalmente o período em que você está no aeroporto, você está disposto a consumir, e existem duas variáveis que atraem muito as marcas. A primeira delas é o perfil do passageiro do aeroporto, ainda bem como você comentou, tendo crescido imensamente o volume de pessoas de classe C e D que circulam pelo aeroporto, as pessoas de classe A e B permanecem circulando. E permanece circulando bastante. Normalmente o executivo circula no mesmo aeroporto 2 vezes ao longo da semana. Então esse é um fator que interessa muito às marcas. O fator 2 é o tempo que ele passa dentro do aeroporto. Tendo em média que as pessoas passam ali 8 horas do seu dia trabalhando, no mínimo a pessoa perde 2 horas do seu dia dentro do aeroporto. Então é um tempo altíssimo para uma marca se dedicar ao consumidor, se comparar que em intervalos de televisão você tem 30 segundos, 15 segundos para atingir a atenção dessa pessoa, né? Tá, e o que mudou nessa questão do chamado modelo de gestão pública versus o modelo de gestão privada? A gestão pública, a gente sabe, é licitação, é concorrência, os processos são mais demorados, às vezes há mais trâmites burocráticos das possibilidades do que se fazer em termos de propaganda dentro do aeroporto. Então, você chegou a viver esse tempo da gestão pública. Então, vamos meter o pau, não, vamos falar de como é que era esse modelo. O primeiro fato que tem que se analisar é que a Infraero não tem a obrigatoriedade, até não tem o desejo de ter lucro em cima de um aeroporto. Ela cumpre o papel de servir aos passageiros uma estrutura mínima, básica, e a gente percebeu muito estava cada vez mais precária, e com isso ela apenas abre espaços e concessões desde um aluguel de uma loja, um restaurante, e publicidade acabava sendo muito mais o desejo das empresas que trabalhavam com isso do que da própria Infraero em fomentar esse espaço. Isso da Infraero é um problema a ser administrado, digamos assim. Exatamente. Os caras querem fazer propaganda no aeroporto, temos que dar um jeito nisso. É bem por aí. No modelo de administração pública, a Infraero abre licitações, determina qual vai ser o espaço a ser licitado e determina já um valor mínimo a ser implementado para esse espaço. Entra já o primeiro problema. Quando eu parto de um valor mínimo para esse espaço e no momento que eu acresço ali imposto, margem de lucro, operação, o meu preço de um painel a ser comercializado para o mercado fica muito fora da média de qualquer outra mídia. Quando eu chego numa agência de Ou seja, o cliente começa a fazer uma comparação. Posso anunciar no aeroporto, vai custar X, em outros meios Y, e aí começa a falar assim, pô, esse negócio está caro. Exatamente. E esse é o grande motivo pelo qual você via apenas marcas multinacionais que sentiam a grande necessidade de estar ali pelo público, mas que em momento algum achavam justificável o preço. Nós mesmos, concessionários desse tipo de mídia, sabíamos que era um preço abusivo. Assim como qualquer pessoa que alugava um espaço comercial no aeroporto também sabia. O motivo pelo qual o pão de queijo custa lá seus R$8 não é desejo só da pessoa que é dona do espaço do pão de queijo. Ele tem que cumprir com o pagamento daquele aluguel que normalmente é muito abusivo. Pois é, sobre pagamento abusivo, para a gente saber para onde é direcionado esse valor da publicidade, alguma parte desse valor é destinado ao próprio aeroporto, enfim, para alguma obra, alguma coisa desse tipo, ou não? Bom, o aeroporto tem um fundo de todas as receitas que são provenientes do aeroporto, desde aluguel, mídia aeroportuária, mas não cabe a Via Mais e nenhuma das empresas ali saber aonde é destinado esse recurso. Agora, por exemplo, as empresas que são especializadas no setor, elas tinham algum tipo de argumentação com a Infraero? Olha, Infraero, é complicado você colocar esse preço mínimo no contrato porque está muito acima da média do mercado. Existia esse tipo de negociação e um certo impasse com o administrador público? Creio que sim, e creio que a gente evoluiu bastante ao longo dos anos, até mostrando a importância que publicidade tem dentro do aeroporto. Quando esse momento chegou, veio aí junto o novo momento de privatizações. Então, no momento que eu já estava mostrando para a Infraero isso, e continuamos mostrando, afinal, apenas 3 aeroportos no Brasil foram privatizados, o Galeão foi o mais recente deles, se tornando o 4º, todos os demais aeroportos permanecem sendo da gestão da Infraero. E acho que a Infraero, tendo analisado esse primeiro momento e como as empresas privadas atuaram com mídia aeroportuária, vem também aprendendo a se modificar um pouco e alterar o seu modelo. Eu tenho uma informação aqui que são 5 aeroportos que foram leiloados recentemente. Vamos bater? Vamos lá. Tem Cumbica, que seria Guarulhos e São Paulo. Exato. 2, Viracopos, Campinas, São Paulo. Brasília,
Confins em Minas Gerais e Galeão Rio de Janeiro. Exatamente. São 5 aeroportos. Agora, vocês não atuam nesses 5? Nós atuamos hoje no aeroporto de Campinas, Brasília e Natal com exclusividade. Tá. Não atuamos mais no aeroporto de Guarulhos e estamos aí no processo de tentativa da concessão de mídia do aeroporto do Galeão, no Rio. Do Galeão no Rio, tá. Então, quer dizer, desses 5, digamos, vocês atuam em 3. Exatamente. Fortemente tentando entrar num 4. Exatamente. Agora, o que muda? Quer dizer, a partir do momento que a gente sabe que a Infraero, ela continua sócia desses aeroportos, né? Sei lá, 48%, 49%, alguma coisa assim. Mas agora, digamos, a decisão, a administração passou a ser privatizada, né? O que isso mudou para vocês em termos de negociação de espaço e liberdade de se adotar diferentes formatos dentro dessa publicidade? A primeira grande mudança é que as construtoras, que são hoje as gestoras desses aeroportos, entenderam que várias empresas comercializando os mesmos espaços dentro de um único aeroporto não era nada saudável. Você tinha até uma competição de preços interna, né? Às vezes um painel era licitado por um valor X e o outro painel ao lado era licitado por um valor de 2X. O mercado não compreendia isso. No modelo de privatizações, a empresa gestora do aeroporto ela concede a operação de mídia e publicidade de todo o aeroporto por um período ali de 10 anos. E a empresa que vai realizar essa gestão da mídia aeroportuária pode em si fazer um plano diretor adequado. Você determina que naquela parede não vai ser só mais um painel 3x5. Você cria experiência para a pessoa que está passando por ali. Você gera opções desde marketing olfativo, marketing sonoro, adesivagens de grandes áreas. Você torna o aeroporto realmente um local de experiência para o passageiro. Quem define cada produto vai em cada local, é a Via Mais? É, uma empresa que faz a gestão da mídia. Assim. Quer dizer, vocês passam a ter uma liberdade um pouco maior. Eu negocio com o cliente naquela parede X. Eu posso fazer um painelzinho pequenininho, eu posso fazer um painel maior, eu posso fazer uma instalação. Eu tenho um pouco mais de liberdade de negociar um projeto com o meu cliente e vender esse projeto. Exatamente. E mais do que isso, você tem a liberdade para tornar o aeroporto mais confortável. A gente tem que lembrar que publicidade não é só o que está na parede, mas é alguma forma da marca se expor. A gente toma às vezes como exemplo a Casa Cor, que é um projeto que você deixa uma casa inteira decorada e bem arquitetada para expor ali cada um dos patrocinadores. O aeroporto também pode sofrer esse mesmo tipo de alteração. Eu posso patrocinar com alguma marca desde o piso, que às vezes está precário, está ruim, com alguma marca entrando ali, colocar estandes, colocar eventos, você cria às vezes desfiles dentro do aeroporto, ou seja, são várias coisas que não eram vistas e que se entendem como publicidade, como mídia dentro do aeroporto. Eu acho que agora, Sandra, é um bom momento para a gente chamar o nosso quadro Urban Flash, pedir para o pessoal da ilha colocar aí, porque aí a gente mostra para você que está nos assistindo alguns exemplos, né, de criatividade, de uso diferenciado de uma mídia aeroportuária. E o Luiz Alberto César pode comentar rapidamente com a gente aqui, porque a gente viu aqui o arquivo, tem muitos e muitos exemplos. Então a gente vai passar alguns exemplos para vocês e aí a gente vai falar rapidamente de como é que a gente pode usar. Já está aí na tela um primeiro exemplo. Luiz, com você, vai fazendo a narração. Isso é um elevador, né? E aí entra um dos grandes produtos de mídia exterior, que é o cinema, né? Normalmente você tem que comunicar os novos filmes, as novas produções em espaços externos. O aeroporto aí serviu como um bom exemplo. É uma solução brilhante aí, né? O super-homem abre a camisa Muito e aparece... criativo. Muito Exatamente. legal. O próximo, então, vamos lá? Olha. As esteiras de bagagem são normalmente um dos espaços mais valorizados do aeroporto. Você pode colocar, às vezes, ali desde roletas passando. Existem alguns exemplos que você simula a saída das bagagens como porta-mala do automóvel. A Mini Cooper já utilizou isso. E tá Semana aí mais passada algum eu fui um exemplo botijão. disso. Um botijão passando com uma publicidade também. Esse é outro exemplo. Você Interessante. passa, às vezes, de 5 a 15 minutos, pelas pesquisas que nós fizemos, aguardando sua bagagem. Então, é bastante tempo que a pessoa tem para visualizar a comunicação. Muito que tá bem. feita. Vamos para o próximo slide? Olha que interessante. Esse é da Mini Cooper, né? A bagagem entrando ali, provavelmente para falar que o carro é grande, tem maior espaço interno, né? Exatamente. E ali um exemplo Muito também legal. aqui do final da escada rolante, também é um formato bem diferenciado, né? Parece que você vai cair ali da escada rolante e vai... Eu só não entendi o que é aquele rapaz com... É uma cadeira de rodas sendo utilizada em cima do carrinho de bagagens. Então, atrás dele estão as bagagens, ali era uma comunicação para as Paralimpíadas. Ah, que interessante. Então é a lateral do carrinho, A lateral né? do carrinho. Vamos para o próximo? Esse é um exemplo da própria Via Mais. Nós mudamos a altura dos painéis na chegada do aeroporto Afonso Pena, simulamos como se fosse a cauda do avião e demos um espaço ali de 2 a 3 segundos para cada um desses painéis. Então, o tempo de visualização é sequencial, na altura dos olhos e confortável para o consumidor que está passando de carro.
Muito bem. O que mais temos aí? Ó, temos um ônibus também. O ônibus é outra possibilidade, né? Que o pessoal às vezes não pensa, mas você vê, o ônibus está transitando ali, você fica esperando o ônibus chegar, o ônibus te leva até o avião, né? Aí entra exatamente um pouco de criatividade, um pouco na precariedade dos aeroportos. Com a diminuição de espaços nos fingers, o ônibus passou a ser cada vez mais utilizado. Então, vira, obviamente, um espaço de mídia pela circulação de muitas pessoas. Próximo. Bom, nós não atuamos apenas em mídia aeroportuária, mas também em mídia rodoviária, que tende a ser um segmento que deve crescer muito no Brasil ao longo dos anos, né? Nós vamos falar até um pouquinho mais no final do programa sobre esses outros segmentos. Então, aqui é um exemplo de pedágio. Exatamente. O que mais que temos para o próximo? Nossa. Ah, que legal esse daí. Esse é um bom Isso exemplo. aqui embaixo ali é uma adesivação de escada do casal, né? Exato. E ali em cima, que é o rapaz pegando a bola, já é um... Neymar, é isso? Não, Sim, na verdade é um parece. goleiro, é o Oliver Kahn. Isso era na Copa da Alemanha. Deve ser repetido um modelo similar a esse agora para a Copa do Mundo no Brasil. A chegada na cidade, o pessoal que estava saindo do aeroporto em uma época de Copa do Mundo. Esse da Coca Zero também é muito inteligente, aproveitou uma... Você vê que esse exemplo da Coca-Cola Zero é aproveitamento de uma instalação do próprio aeroporto, quer dizer, o fundo ali daquele elevador que tem uma viga ali preta parece a Coca-Cola caindo no copo, né? Exatamente. Quer dizer, isso é uma coisa muito personalizada, é caso a caso, né? Aí entra a criatividade de cada diretor de arte, cada diretor de criação, por isso que o contato muito próximo com as agências de publicidade acaba gerando cases como esse. Vamos mais um exemplo aí, por favor? Aí é um exemplo de uma ação promocional, cada passageiro que circulava pelo aeroporto poderia fazer ali, customizado, a sua própria lata da Coca-Cola Zero. Né? Isso gera envolvimento muito interessante com o consumidor, né? Exato. Próximo? Aí painéis interativos, você tem uma mescla de informações sobre a cidade, tempo, com a exposição da marca. Pode ir para o próximo? Da também, mesma forma. Mais um exemplo interativo também. O cara fazer uma brincadeirinha lá até montar a imagem, né? Exatamente. As grandes marcas de luxo sempre marcam presença no aeroporto. A Johnnie Walker Blue Label, que é um produto que dificilmente ele acha espaço para ser anunciado, o aeroporto é um dos grandes espaços para ser. Fizemos esse projeto na Copa das Confederações para mostrar cor e vida aí para. Aqui no caso já é o exemplo que o cliente, o anunciante, ele patrocina, digamos, ele ocupa uma área do aeroporto, né? Quer dizer, não é simplesmente um painel publicitário, que ele está, digamos, criando, como você mesmo falou, uma experiência para o consumidor. Esse né? é o conector principal aí de Brasília, você pode brincar desde ações de o som de uma torcida de futebol, colocar um gramado. Isso que eu ia falar, isso aí tudo é adesivado, né? Quer dizer, terminou a ação, você retira esse adesivo. Retira e volta a ser exatamente. E permite você utilizar som, imagem, cheiro, fica a critério do anunciante. Tá, mais uma última aqui, esse daí. Esse é um exemplo que mostra o seguinte, normalmente as salas de embarque ficam bastante cheias no horário aí, ou início da manhã ou final de tarde. Quando você desembarca no aeroporto, você não quer sentir esse alvoroço todo. Você está desembarcando normalmente cansado e quer ir bem para casa. Essa adesivagem, ela separa a área de embarque da área de desembarque. Quem quer estar dentro da sala consegue enxergar seu avião e quem desembarca não vê problema nesse alvoroço. Olha, esse é outro exemplo de uma ocupação da área, né? Esse projeto até já tem até hoje um nome, Corredor do Boticário, de tanto tempo que o Boticário utiliza. A cada perfume novo lançado, a gente solta a fragrância nesse túnel. Esse daí envolve a fragrância também? Fragrância, som e ao final você tem um video wall com a campanha que é disponibilizada em televisão. Inteligente, é um impacto também. Esse daí é um exemplo fantástico. Hein? Também é a mesma coisa. Essa é a propaganda do Utah, um estado americano, exatamente. Né? O Ministério do Turismo no Brasil também tem feito boas ações como essa. E aqui são casos, por exemplo, de salas, de ambientes de clientes. Aí entra um pouco do que eu estava te falando antes, a mescla da publicidade com o benefício para o passageiro. A Dell está patrocinando um carregador de celular, o Boticário com um espaço de maior conforto, assim como a Heineken, e o Bradesco mesclando a operação bancária com um espaço também para você descansar um pouco. Ou seja, aí realmente, no termo da criatividade, o céu é o limite, né? Quer dizer, e vocês facilitam essa diferenciação por parte do anunciante? Eu acho que está um pouco no sangue de cada publicitário, da pitaco, se envolver com isso. Então, lembrar que a publicidade está a favor do consumo. Se não existe publicidade, não existe consumo, e o consumo é o que faz a economia girar. Então, de certa forma, até um dever para que a economia continue girando.
Eu vi no teu material de divulgação, e queria perguntar isso para você aqui, vocês falam da divisão em 3 níveis na mídia aeroportuária. O que seria essa divisão em 3 níveis? É um pouco do que a gente visualizou ali. No modelo infraero inicial, você já tem o painel pré-determinado, normalmente é um backlight, e tem que utilizar aquele espaço. No nível 2, você já passa a utilizar áreas do aeroporto com certa inteligência. Você torna ali uma adesivagem maior. E no nível 3, você mescla publicidade com benefício ao passageiro. Tá, então o nível 3 seria o mais sofisticado dentro dessa... E plenamente factível de se realizar nos aeroportos. Você pode fazer com que a Volkswagen, por exemplo, queira anunciar um carro, proporcionando um test drive do momento em que a pessoa estaciona o carro dela até chegar no terminal. São espaços que existem entre o tempo ocioso do passageiro que a marca pode aproveitar. Agora, vocês estão acompanhando muito de perto, obviamente, esse processo de leilão, de privatização dos aeroportos, né? Eu vi aqui esses 5 aeroportos que eu citei aqui, né, que são Cumbica, que é Guarulhos de São Paulo, Viracopos, que fica em Campinas, São Paulo, Brasília, Confins em Minas Gerais e Galeão no Rio de Janeiro, movimentam um total de 42,7 milhões de passageiros, segundo os dados que eu tenho aqui, nem sei se estão totalmente atualizados, e eles prevêem investimentos com processo de privatização da ordem de praticamente 2 bilhões e 900 milhões os 3 aeroportos. O fato do aeroporto ser privatizado e das melhorias que isso provoca no aeroporto refletem positivamente na atuação de vocês e no resultado para o anunciante? Veja que, dando até um exemplo do Galeão, que foi o último aeroporto a ser privatizado, a Odebrecht, em parceria com a Changi, pagou 19 bilhões por esse aeroporto numa concessão de 25, 30 anos. Para que você pague esse valor, só a receita aeronáutica em taxas de embarque, ela não é mais suficiente. Então o aeroporto começa a ser pensado como um shopping. Ele não dependa só do lado aeronáutico para gerar receita. E aí existe a inteligência do próprio aeroporto em si, em escolher bem qual vai ser a concessionária de estacionamento, a concessionária que vai operar as lojas do Duty Free, e a publicidade entra também com uma receita muito importante para isso. Então, o brasileiro já entendeu a importância e o quão forte é essa publicidade aeroportuária? Como é que é isso versus outros aeroportos do mundo? A gente ainda está muito atrás até pela estrutura dos aeroportos. Uma reclamação que eu ouço constantemente na visita grande das agências é, olha, eu não quero expor a minha marca num espaço precário como ele está hoje, né? E a gente ainda vai sofrer um pouco esse período de reformas, mas é lembrar que toda reforma vem para um grande benefício. O investimento que está sendo feito nos seus aeroportos é para torná-los realmente aeroportos de primeira linha. Que interessante, existem clientes que temem associar sua marca ao, digamos, ao caos aeroportuário brasileiro? Muito. É um problema que vocês enfrentam? É um problema momentâneo, né? Assim como todos os estágios estão causando nas cidades grandes tumultos, porque você perde uma via, altera outra circulação, é momentâneo, é natural, a gente tende a, o ser humano gosta de reclamar quando as coisas estão em ebulição, mas elas são necessárias para que a mudança seja feita. Agora, você estava falando que, vamos voltar um pouquinho à questão da receita acessória, né? Como você bem disse, né, um aeroporto que é leiloado por um valor X durante um número Y de anos, só a receita que vem da operação de aviões não é suficiente para cobrir essa despesa e para dar o lucro. Então aí você entra nas chamadas receitas acessórias, né, que seria a questão que você denominou, o aeroporto torna-se um shopping, né, tem o espaço para hotel, tem espaço para shopping literalmente para lojas, serviços, alimentação, publicidade. Você tem algum dado ou você tem alguma noção do qual é a participação da receita de publicidade dentro dessa questão acessória nos aeroportos? Que ela impacta em que? Em 1%, 5%, 10%? Imagino que não deva ser um volume expressivo, mas... Hoje ainda não é, mas em termos de comparação, fora do Brasil você tem hoje uma divisão de 50% da receita proveniente de taxas aeroportuárias, as receitas aeronáuticas, e os outros 50% de receitas acessórias. Que, sendo 50%, ela já não é mais nem acessória, é uma receita de extrema importância. No Brasil hoje... É uma receita fundamental, né? Exatamente. No Brasil hoje, o quadro ainda deixa as receitas acessórias não tarifárias, não aeroportuárias, em torno de 25%. Nosso trabalho, nosso dever, assim como todos os demais integrantes desse meio de receitas não tarifárias, tornar isso aos 50% que é feito fora do Brasil. Então, a meta objetiva é alcançar um padrão igual que existe no exterior. Agora, deixa eu fazer uma pergunta muito curiosa para você.
que é o seguinte, a gente fala aqui de Galeão, de Guarulhos, enfim, dos grandes aeroportos, dos grandes hubs, ou pelo menos dos aeroportos das capitais, né? Mas a gente está vendo também um movimento muito forte no Brasil dos novos aeroportos regionais, né? A gente tem um exemplo aqui em São Paulo mesmo, está se construindo aqui um novo aeroporto ali na região da Castelo Branco, né? E esses novos aeroportos regionais devem movimentar muito jato executivo, aviões de menores portes, etc. Tal. Como é que vocês da Via Mais avaliam o potencial da mídia em relação a esses novos aeroportos regionais? Essa é uma ação muito one-to-one, é quase que cirúrgica, né? Na medida que, bem como a gente vinha mencionando antes, a classe C e D passou a ocupar os aeroportos brasileiros, a classe A, B e A começou também a aumentar o seu poder aquisitivo. E ter o seu próprio avião, ter o seu próprio Cessna, deixou de ser algo extremamente difícil para que grandes empresários, às vezes até em consórcios, conseguissem ter isso. Num caso como aí de São Paulo, que você tem tantos helicópteros circulando pela cidade para que torne produtivo o dia do executivo, você precisa de espaço para isso, né? Então, tanto para helicópteros quanto para aviões executivos, você vê o número de grandes empresários utilizando-os. A publicidade entra daí de uma forma muito cirúrgica. Se eu tenho ali, por exemplo, o Abílio Diniz sentado na poltrona 2B de um jato executivo para sair do Rio de Janeiro até São Paulo, eu proponho uma marca como uma Johnny Walker Blue, que ela presenteio na poltrona 2B e você entrega daí o produto em mãos para o Abílio Diniz. Ou seja, é algo muito direcionado, que tem que ser feito com muita delicadeza, não é um público que está ali aberto a receber muitas interrupções de marcas, então tem que estar adequado e tem que ser delicado também. Tá, mas vamos supor, da mesma forma você falou assim, eu negocio com a empresa operadora do aeroporto, por exemplo, você citou de Brasília, né? Sim. Eu sou a empresa exclusiva para fazer publicidade nesse aeroporto. Nesses novos aeroportos regionais, vocês também estão buscando sentar com os proprietários e ou administradores e falarem, ok, queremos ser operador de receita disso, ou não? Isso é um mercado que não interessa para a Via Mais? Não, é um mercado que interessa. A cauda tem que ser longa, né? Então, desde aeroportos grandes até aeroportos regionais, existe o intuito das marcas estarem presentes. E nós somos o meio do caminho para isso. Porque também tem um lado, se me corrija se eu estiver errado, se o aeroporto é menor e ele tem um fluxo de gente menor, e mais aviões particulares, eu também tenho um público mais qualificado. Eu posso fazer ações que nem você falou, mais focadas. Perfeitamente. E é bem isso que acontece. E a gente tem que lembrar que, normalmente, esse é um aeroporto destinado a grandes empresários, mas existem aeroportos regionais com atuações muito específicas. O aeroporto de Cabo Frio, por exemplo, ele serve de uma plataforma para levar executivos da Petrobras até as plataformas de petróleo. Então, eu já tenho ali um público específico. São os grandes engenheiros que vão para as plataformas da Petrobras. A marca que queira se comunicar ali, ela já sabe que o público está ali. Muito bem. O faturamento bruto total da publicidade no Brasil em 2012, estou falando um dado um pouquinho, nós já estamos em 2014, mas em 2012 foi da ordem de 30,1 bilhões de reais. E a mídia exterior teve uma participação de 3,03% nesse bolo. Isso é o adequado para uma mídia exterior ou tem muito mercado para crescer ainda? Tem muito mercado para crescer. O Brasil, diferente de qualquer outro país no mundo, tem uma concentração gigantesca ainda de investimentos de publicidade em televisão. Hoje, cerca de 50%, 60% da verba publicitária nacional é destinada à televisão, é destinada à Rede Globo, até pela grande capacidade que a Rede Globo tem de criar programas que atraiam a atenção das pessoas. E a mídia exterior tem se alterado, tem evoluído na medida que novas leis têm beneficiado, assim como a gente vê agora em São Paulo, o retorno dos relógios, o retorno dos mobiliários urbanos. E começa daí a existir um pouco do interesse das marcas, porque os projetos passam a ser pensados e não só mais disponibilizados, né? O mobiliário urbano de São Paulo, que é parte desses 3% da mídia exterior, hoje tem a presença de um grande arquiteto, que é o Guto Índio da Costa, modernizando esses espaços, tornando mais confortável para a pessoa que está ali, e isso acaba atraindo o investimento das marcas. Aliás, essa questão que teve em São Paulo, que foi praticamente o banimento da publicidade exterior, o banimento quando aconteceu com os outdoors, né, que foram banidos da cidade na gestão Kassab, muita gente se antecipou um pouco a decretar a morte da mídia exterior. Você acredita que o caminho é a regulamentação? Com certeza. Organização. Acredito tanto como publicitário quanto como cidadão.
Foi necessária a implementação da lei do Kassab. São Paulo estava realmente uma bagunça e outras cidades do Brasil também estavam se tornando. E acaba que daí você, como cidadão, não se sente confortável em circular na cidade que você está, né? Fica ruim ver tanta invasão de marcas na tua cara. Então, a regulamentação disso traz de volta o conforto e uma boa disponibilização das marcas. Eu também vi aqui no material da Via Mais que vocês atuam em outros segmentos de mídia exterior. Vocês são especializados em mídia aeroportuária, mas você também atua na mídia rodoviária. A gente viu aí uma foto de uma ação em pedágio, né? A tal da ação promo que você vai explicar para a gente, que é mídia impressa e naming rights. Fala um pouquinho, por exemplo, o que é naming rights? O que vocês fazem nessa área? Naming rights é a concessão de um nome a um espaço. O trabalho da Via Mais, bem como eu estava falando, não está só ligado à mídia aeroportuária, mas sim à mídia ligada à infraestrutura. Na medida que a infraestrutura no Brasil cresce, eu tenho espaços mais parrudos, com maior estrutura, e a Via Mais está ali inserindo mídia para isso. Então, rodovias, de repente portos no Brasil, com o tamanho que o litoral que a gente tem hoje, os portos no Brasil vão passar a receber mais navios. Daqui a algum tempo, a mídia portuária vai passar a ser interessante também. Os naming rights acabam sendo exemplos disso, né? Você tem estádios gigantescos aí sendo construídos no Brasil e uma única marca pode inserir o nome dela naquele estádio. Já tem alguns estádios no Brasil que têm nomes de patrocinadores, né? E você citou uma coisa interessante, a mídia portuária de portos de navio ainda é muito incipiente no Brasil? Ainda é um mercado muito pequeno, mas deve se desenvolver. Por causa disso, um pouco em função da baixa qualidade dos portos brasileiros? Pela baixa qualidade, pelo desinteresse de grandes empresas aí de cruzeiros ainda utilizarem o nosso litoral. A gente sabe que o custo é bastante alto de atracagem, então não existe um volume de circulação de cruzeiros no Brasil como você vê circulando no Caribe. Muito bem. A gente está batendo um papo hoje aqui com o Luiz Alberto César, gerente de novos negócios da Via Mais, mas a Sandra já está de olho no resultado da nossa enquete. Então a Sandra vai contar o que vocês andam pensando para a gente poder comentar com o nosso convidado. Olha que interessante, Gilberto. A nossa pergunta era, você considera a publicidade em aeroportos eficiente? 18% disseram indiferente, é uma mídia como qualquer outra. 32% disseram não, apenas aumentam a poluição visual. E a maioria, 50%, diz sim. Nos aeroportos, os passageiros têm mais tempo e maior disponibilidade para as mensagens. Eu estou com a maioria, 50%. Como é que você encara esse sorte estado? sua, Alberto César, que 50% acham que é... Sinal que o trabalho está sendo bem feito. Vamos trabalhar. Mas também a gente vê, lógico, que essa enquete não tem nem se pretende a ter uma questão estatística, né? Mais de quem está nos assistindo, etc e tal. Mas também, assim, é preocupante que 32%, ou seja, em segundo lugar, né? Um terço praticamente, acho ainda que apenas aumentam a poluição visual. Quer dizer, você acredita, para terminar, dentro desse 32% que acredita que não apenas aumenta a poluição visual, você acredita que o início de ações mais diferenciadas como essas que a gente viu podem tirar um pouco essa visão desse pessoal? Tenho plena convicção. Acredito que sim. Muito bem. Então é isso, gente. O UrbanView de hoje entrevistou o Luiz Alberto César, gerente de novos negócios da Via Mais, empresa especializada em mídia aeroportuária. Eu vou pedir para a Sandra contar para vocês agora quem é o nosso entrevistado da próxima semana, do próximo programa UrbanView. Sandra, é com você. No próximo UrbanView, nossa conversa é com Natália Garcia, jornalista, blogueira, palestrante, criadora do Cidade para Pessoas, primeiro projeto jornalístico do país, financiado por crowdfunding. A Natália também vai conversar com a gente sobre a famosa Carta Aberta, revista Época, sobre a mobilidade urbana, que viralizou no ano passado. Bom, então fica combinada na próxima quarta-feira, dia 19 às 17h15, aqui na AltV e no UrbanView. Até lá! Muito bem, a Natália já esteve aqui conosco no UrbanView, já deu uma excelente entrevista. Se você quiser se preparar para a quarta-feira que vem, é só você dar uma olhadinha no site da Urban Systems ou no nosso canal no UrbanView. Procura lá a Natália Garcia que você acha o programa que ela fez com a gente, se não me falha a memória, no ano passado. E Sandra, eu já falei na verdade que pode procurar no canal do YouTube, então você não precisa falar. Eu queria agradecer bastante aqui a presença do Luiz Alberto César, gerente de novos negócios da Via Mais, que nos deu uma aula sobre mídia aeroportuária. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, foi muito bacana Parabéns, conversar sucesso. com vocês. Legal.
Gente, voltamos na quarta-feira que vem, às 17h15, com mais uma edição ao vivo do programa Urbanview. Até lá.